Hã? Então vamos começar, né, gente? Vamos fazer uma prece para a gente começar? Vamos fechar os olhos, levar o nosso pensamento a Deus, pedir aos nossos mentores que nos iluminem, nos intuam, que abra a nossa mente, o nosso coração, cada dia mais para compreender, descortinar as verdades da doutrina espírita, as verdades da natureza, as verdades da nossa vida, do nosso crescimento, da nossa evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Muito obrigado pela noite de hoje, que assim seja. Oi, pode entrar. Isso aí, gente. O assunto de hoje é o progresso intelectual e moral e a influência dos espíritos neste progresso. São dois temas que eu juntei numa coisa só, porque estão muito interligados, né? Está muito interligado esse tema, então a gente fez um estudo só sobre os dois temas, tá? Então vamos começar. A vida humana é um sopro breve. Somos espíritos peregrinos. Então é o seguinte, a nossa vida na Terra é muito rápida, né? Estou tampando vocês? Não? Tá bom. Então, mas cada um recebe igualmente uma cota diária de 24 horas, né? Todo mundo recebe a mesma cota diária, 24 horas, todo dia, para a gente fazer desse tempo o melhor que a gente puder, né? Aproveitar da melhor forma esse tempo. Nós só não temos 24 horas no primeiro dia e no último dia, né? Mas, a não ser isso, todo mundo tem o mesmo tempo, tá? Então, e somos espíritos peregrinos. Por quê? A gente está aqui e lá, no plano espiritual. Viemos para cá e voltamos para lá, né? E vamos fazendo essa peregrinação à medida que a gente vai progredindo e evoluindo e tomando consciência das verdades da vida, das realidades. As realidades vão descortinando aos nossos olhos, né? A humanidade passa por grandes transformações. Então é o seguinte, tudo tem um tempo determinado. Por exemplo, se a gente planta um alface, o alface em poucas semanas ele brota e nasce e dá para a gente comer. Se você planta um pé de café, o café vai demorar 5 anos para poder produzir e dar o café, né? O espírito leva séculos incontáveis para estar pronto e ser um anjo. Estou com queimação no estômago. Então, cada coisa tem o seu tempo, entendeu? Então a gente tem que, lógico que tem pessoas, tem espíritos que vão percorrer esse caminho com mais rapidez, com mais clareza, né? Não vão dar tantos tropeços. Outros já vão demorar mais tempo e ficar ali, mas assim, de repente a gente que está aqui, ó, nós estamos nessa posição hoje, a gente já tropeçou muito também, né? A gente já levou muito tombo para poder aprender. O que a gente aprende é com o erro, né? Então, transformações ocorrem ao longo dos séculos.
vão se abrindo horizontes do raciocínio e se aprimorando a sensibilidade moral. Tá? Nós estamos ainda muito distantes, né, de ser anjos. Por exemplo, o Emmanuel, em uma passagem que eu me lembro, disse em um livro, né, um livro dele, que ele falou que a distância que existe da gente para um anjo é a mesma distância que existe da gente para um cachorrinho. Entendeu? Então, assim, a gente pode esquecer esse negócio de anjo, então está longe ainda, entendeu? Mas estamos caminhando, entendeu? Então, se a gente pensar bem, os anjos vê a gente como a gente vê um cachorrinho, um pet, né? Desculpa as bagunças que ele faz, desculpa quando vai lá e rasga o sofá todo, quando faz bagunça, a gente vê, né? Mas vai ensinando, não é assim não e tal, mas a gente tem paciência, porque a gente ama, né? O cachorrinho da gente. Então, os anjos tratam a gente dessa forma também, entendeu? Entendem com a nossa ignorância, as bagunças que a gente faz, né? Então, ainda o ser humano ainda está muito distante. Se você pensar bem, há 2000 anos, quando Jesus, né, reencarnou não, né? Veio aqui, encarnou mesmo. As pessoas ainda eram escravizadas, assim, os escravos eram vendidos em praça pública, que era uma coisa normal, entendeu? Naquele livro há 5.000 anos, como que é? 10.000 anos? Não. Que conta a história de... 2.000 anos, aquela história na casa do Públio Lentus, né? Eles contam que eles faziam, antes do jantar, faziam uma luta para entreter o pessoal e que só terminava quando um deles morria. Entendeu? Isso era normal antes dos jantares, antes das festas. Normal. Hã? Então, assim, hoje vai todo mundo para o futebol ver o jogo do Galo, né? Antigamente ia todo mundo pro Coliseu ver homens, mulheres e crianças ser devorados por feras, leões, leões bravos. E todo mundo aplaudia, achava aquilo maravilhoso. Entendeu? Então a gente às vezes fala assim, nossa, o mundo hoje está terrível. Tá não, gente. Melhorou. É porque hoje tem internet. Apedrejava até morrer. Então, assim, hoje é porque tem internet e a gente fica sabendo de tudo e só aparecem as notícias ruins. Mas a gente está evoluindo muito. O progresso está acontecendo, né? Tanto que o nosso mundo está em vias de passar para mundo de regeneração, né? Metade do século XIX, grande desenvolvimento em todas as áreas, todo um mundo novo, um surto de progresso e a espiritualidade fica aquém. O que aconteceu? Vieram as descobertas, as grandes descobertas, né? A lei da eletricidade, o magnetismo, a química, muitas coisas foram descobertas nesse tempo. Mas o lema era a razão, entendeu? Então a espiritualidade foi ficando meio de lado. Mas foi importante, né? Essas leis complexas foram descobertas e tal. Então foi um surto de progresso nessa época, né? A intelectualidade avançou e a espiritualidade ficou um pouco esquecida. E nessa época, a religiosidade era aquela que do céu e inferno, né? Então, assim, se a pessoa cometia 40 anos de maldade, vamos dizer assim, uma pessoa ruim durante 40 anos, ela era condenada pela vida eterna de inferno. Então, a punição era muito maior do que o pecado.
O Deus era um Deus punitivo, um Deus que tinha que ser temido, né? Então, essa era a visão daquela época. Então, a intelectualidade avançando muito e a religiosidade nesse pé, tá? Nesse cenário, então, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918, que foi uma chacina, né? Foram, quantos? 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, entendeu? Foi, assim, uma coisa terrível. Logo depois, você vê, olha, pouco tempo depois, de 1918 a 1939, acontece a Segunda Guerra Mundial. Que a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, né? Eu acho que ninguém consegue assim, não ter noção do que foi o Hitler, e foram profissionais, químicos, engenheiros, que estudaram nas melhores escolas da época, foram contratados para desenvolver equipamentos para fazer assassinato em massa, né? Então, foi realmente a indústria da morte. E nessa guerra morreram 85 milhões de pessoas. Tá? Muita gente, muita gente. O ser humano não consegue lidar com a morte. Tá? Então, foi muito sofrimento, muito sofrimento. No entanto, olha como é que Deus é previdente. Um pouco antes, tinha aparecido o quê? O Consolador prometido, que materializa o amor de Deus por suas criaturas. Tá? Então, como surgiu em 1857 o Consolador prometido, lógico que ele surgiu onde? Na França, não é? Então, ele ia demorar um tempo para se expandir, se espalhar, mas já estava ali. Então, quando veio a guerra e esse sofrimento todo, já tinha esse conhecimento, já estava se expandindo ali. E outra, esse conhecimento, o Kardec, ele só codificou, porque esse conceito, ele não veio somente ali. Em muitas culturas foi disseminado essas mesmas ideias, de outra forma, tá? Porque o Espírito da Verdade não é só um espírito, é uma pleiade de espíritos que veio fazer esse trabalho no planeta. E ele ajudou Kardec a fazer essa codificação. E esses livros foram espalhando e foram sendo disseminados. E isso ajudou muitas pessoas, porque essa ideia já estava. Vocês já viram aquela história do macaco, que eles falam como um macaco de uma ilha aprende a lavar as batatas? Já viram essa história? Não? Os pesquisadores viram que tinha uma ilha que tinha batatas. E eles perceberam que os macacos dessa ilha, eles pegavam as batatas, lavavam as batatas e comiam as batatas. Antes todos comiam sem lavar e tal, de qualquer jeito. Eles ou nem tinham descoberto as batatas ainda, sei lá. Mas aí eles começaram a lavar as batatas e comer as batatas lavadas. Todos os macacos da ilha aprenderam a fazer isso. Entendeu? Só dessa ilha. Tá? Então, esse conhecimento fica meio que inserido no universo, entendeu? Aí eles começaram a observar que os outros macacos de outras ilhas que não tiveram contato com esses começaram a ter o mesmo comportamento, entendeu? Então, quando um conhecimento é disseminado no planeta, ele se expande, entendeu? Para as outras consciências. Então, essa semente vai sendo plantada nas consciências. As pessoas têm aquela ideia, entendeu? Então, não é uma coisa assim que nunca se ouviu falar. Então, elas começam a ser plantadas nas consciências as ideias. Lógico que em alguns lugares afloram mais, outros menos, mas é uma coisa que acontece naturalmente no planeta.
sem contato. Sem contato. Entendeu? O conhecimento, ele é como se fosse um plasmado. Gente, o pensamento não é plasmado e vira uma matéria no universo? É mais ou menos da mesma forma, entendeu? Entendeu? Então vai acontecendo essa expansão dos conhecimentos, tá? Às vezes, vocês já viram, às vezes, por exemplo, todo mundo começa a gostar de uma cor, de repente, assim, aí todo mundo apaixona com aquela cor, uma época, depois outra época, todo mundo gosta mais de outra cor, então é uma coisa que é uma energia que rola, né? Então, o livro dos Espíritos vem como um conjunto de conhecimento, um mundo a ser explorado, tá? Então, Deus manda o livro dos Espíritos como um farol, né? Um farol que vai abrir as consciências, tá? Fenômenos concretos apontando para a imortalidade da alma. Então, assim, o consolo foi a ideia de que a alma é imortal. Porque a ideia que era a seguinte: vou morrer e vou para o inferno e vou ficar lá o resto da vida. Porque todo mundo, alguma coisa errada já fez na vida, né? Então eu imaginava, eu vou para o inferno. Então aquilo era condenava todo mundo, né? Então a ideia de que a morte não é o fim dá um consolo para a pessoa, né? Que todos os parentes que morreram na guerra e tal também vão ter outra oportunidade de vida. Então é um consolo, é uma esperança, tá? Um mundo a ser explorado, o mundo espiritual e as ligações com o mundo material. Então começa a entender que existe essa interação do mundo espiritual com o mundo material, né? Os primeiros lampejos disso, tá? O espírito é uma das forças da natureza. Então, se descobre que o espírito é uma das forças da natureza, que atua em todos os fenômenos. É a grande criatura divina, dotada de dons de iluminar-se e progredir. Porque a ideia era, morreu, acabou. Agora não. Agora todo mundo sabe que existe o progresso. Eu não preciso ir lá para aquele céu e ficar lá, como que eles falavam? Que ia ter um rio de leite e mel, né? Não é? Meu marido às vezes fala, né? Que é um maná de leite e mel. Eu falei, nossa, não deve ter muita formiga lá. Vou enjoar de leite e de mel se eu estiver nesse céu. Eu não quero esse céu, ficar lá deitada, só leite e mel o dia inteiro. E eles falam que existem espíritos muito focados, que vai morrer, vai ficar esperando Jesus aparecer, que fica difícil para trabalhar com eles. Eles ficam lá, depois só saem daqui para Jesus chegar. E fica na mente, a mente é tão fechada que fica lá esperando também Jesus, né? Tem muito os testemunhos de Jeová que pensam dessa forma, né? Mas estão certos. Eles estão no caminho que eles têm que estar. É aquilo ali que eles dão conta. Então está tudo certo, né? Então, a nova justiça divina através da reencarnação. O Espiritismo foi capaz de nos colocar em condições de compreender a dor de um novo prisma, tá? Então, é uma forma diferente de compreender a dor, né? A perda de uma pessoa, do ente querido, o sofrimento, né? E a pessoa vai entendendo que o sofrimento que ela está passando não é à toa. De repente, aquilo ali é um resgate, né? Entendeu? A pessoa está passando aquilo ali por um resgate, tá? Isso aí também é uma forma de compreender a vida, né? A família, o trabalho, o corpo físico são cenários onde encontramos a obra inacabada do passado a ser restaurada, tá? Então,
são muito importantes essas três coisas. O corpo físico, que é onde que a gente passa, às vezes, por doenças, né? A gente tem que ter o cuidado com o corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho aqui, né, da reencarnação. É dele que a gente precisa utilizar para a gente dar conta de fazer as coisas, de progredir, de estudar, sei lá, de fazer as coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então é muito importante o cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico, né? Com a nossa saúde. Ele é o nosso instrumento. O trabalho, que o trabalho faz a pessoa, o estudo e o trabalho, né? Aqui eu não coloquei o estudo, mas pensando que agora o estudo e o trabalho faz a gente desenvolver a capacidade mental, né? Faz a gente progredir intelectualmente, mentalmente, nas relações com as pessoas, né? Do trabalho, dos grupos, né? A gente trabalhar essas relações é importante, né? Porque se relacionar um com o outro não é fácil, não. Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos e qualidades, né? E a gente tem que gostar da pessoa com os defeitos e com as qualidades. Porque se a gente começar a falar, não vou gostar do fulano porque ele tem isso, não vou gostar do fulano, você não vai gostar de ninguém. E ninguém vai gostar de você também. Porque ninguém é perfeito, tá? Então a gente tem que, lógico que tem defeitos que são incompatíveis com a gente. Tem coisas que a gente realmente não consegue conviver, tá? Mas então a gente vai manter aquela pessoa sem ter raiva dela nem nada e tal, mas manter ela um pouco afastada do nosso cotidiano, tá? E tem pessoas que a gente quer perto. Tem pessoas que a gente quer dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? Mesmo com as dificuldades que a pessoa possa ter, tá? E a família, né, também é outra questão. A gente escolhe a família que vai nascer, né? Mas não escolheu ser meu filho. Olha lá. Gostou? Eu escolhi ser irmã olha, ela que escolheu ser minha irmã, que eu nasci primeiro. Então, são nessa relação familiar que a gente vai trabalhando as nossas arestas, aprendendo a conviver, tem as dificuldades, a gente contorna aquilo, né? Aprende a ser melhor, se mira no exemplo do outro, né? A experiência que o outro tem passa para a gente, né? E a gente tem o acolhimento, do carinho, da atenção, do consolo da família, né? Então são três instrumentos muito importantes: o corpo, o trabalho e o estudo e a família, tá? São cenários onde encontramos a obra inacabada do passado a ser restaurado, né? Porque é aí que a gente vai também restaurar as coisas com questões que a gente vive no corpo, por exemplo, as doenças que a gente passa, a gente está restaurando alguma coisa do passado, né? E os problemas que a gente vive. Deus educa, não pune. Então, tudo que a gente passa... pode falar. Você estava falando da família. Você estava falando da família, e coincidentemente hoje eu recebi um texto, que é do livro do Papa Francisco, não sei se vocês chegaram a ver, falando que a família basicamente é um lugar de perdão. Aí ele está escrevendo no texto. E eu fiquei pensando assim, realmente, porque muitas vezes você tem conflitos familiares que se fosse do outro, você fala assim, não. Quer saber nunca mais. Mas tem seu sangue ali, e se escolher, você vou perdoar e conseguir, porque eu tenho um compromisso. Se fosse uma cultura, aquela mesma situação. Queria nem saber, né? A gente fica com raiva um pouquinho, daí a pouquinho a gente esquece, está lá abraçando de novo, né? Aí, quando você estava falando, eu lembrei disso, que eu acho que tem muito a ver. Muito a ver. Escolha e o aprendizado. Então, às vezes, eu estava falando, já falei em outro estudo, às vezes vem dois irmãos que inimigos mortais e que ficam ali a vida inteira e não conseguem. Então, assim, em outra vida, vão vir como pai e filho, vão vir como gêmeos,
vão vir de uma outra forma. Já que vieram como irmãos e não conseguiram, eles vão vir de novo juntos, né? Eu estava vendo um vídeo de Fábio Franco, eu fiquei impressionada. Ele falou assim, que esse que você está falando agora, que ele fica brigando e não consegue resolver, aí vieram assim, especialistas, que vêm lá, sabe? Duas meninas, só que elas tinham raiva da outra e uma confiteava a outra. Foi lá na casa da mansão, né, que ele tem 75 anos, essa casa na Bahia, e ele ficou impressionado com a gente. A gente pensava que era muito amor, eles que vinham lá. Não. Mas é o contexto, né? O resgate das vidas. Então, gente, então Deus está falando que ele educa e não pune. Então, essa forma de dor que a gente passa, as dificuldades, são formas de educar o espírito, de fazer o espírito, às vezes, abaixar a crista um pouquinho, né? Perdoar, compreender, abrir a cabeça da gente para a gente compreender a vida. Às vezes, na dificuldade, a gente consegue compreender melhor as coisas. Tá? A gente consegue parar um pouco, né? Permite-nos errar, corrigir e reconstruir. Tá? Não há privilégios. Não tem nenhum filhinho queridinho preferido do papai. Tá? Eu falo assim, eu sou filha muito querida do pai. Isso me faz bem, me sinto bem, mas eu sei que todo mundo é. Entendeu? Então, assim, no meu diálogo com Deus, né, eu penso assim, e eu acho que todo mundo devia pensar assim. É uma forma da gente se sentir acolhida pelo Pai, entendeu? Por Deus, sabe? E eu penso, eu sou filha muito querida do Pai. Ele vai me ajudar e tal. Mas assim, todo mundo eu sei que todo mundo é uma forma minha de se conectar, né? Mas é uma forma legal da gente pensar, entendeu? Não tem privilégio. O fluido, tanto não tem, que o fluido cósmico universal, né? É um grande oceano de energias que envolve toda a criação, igualmente. Como um oceano e os peixes no oceano, o fluido cósmico universal. Tá? E o que é o fluido cósmico universal? Deus, energia divina, que está envolvendo tudo. É energia primordial que, transformada, se transforma em tudo que existe, em nossos corpos, tudo que existe, é uma transformação do fluido cósmico universal. E é a energia divina, que nós estamos mergulhados nela. Quando a gente respira, a gente está respirando Deus. A gente está colocando Deus para dentro da gente. Né? Eu acho isso, assim, maravilhoso. Você respirar conscientemente e entender que a gente está respirando Deus. Isso é maravilhoso, não é? Deus está 100% em nossas vidas. Tá? Então, já fui, então, Deus não tem forma. Aí a gente pensa que, antigamente, lá na Capela Sistina, né, tem aquela pintura maravilhosa lá de Deus com o dedo, e o homem tentando tocar Deus com outro dedo, né? Essa é a ideia do Deus antigo, né? Aquele Deus humanizado, como se fosse um super-homem, né? É a forma que as pessoas viam. E até eu, quando eu era criança, eu imaginava Deus assim, um velhinho lá no trono, no céu, cheio de nuvem, né? Eu tinha essa imaginação, porque na Igreja Católica eles ensinavam isso pra gente, né? Faziam a gente ter essa ideia de Deus. Que está no céu lá, né? Sentadinho à toa, né? Então, assim, Deus não tem forma, não tem boca, não tem mão. É inteligência suprema, amor supremo, soberanamente justo e bom, onisciente, 100% presente em nossa existência. Então, Deus está com a gente quando a gente erra e está com a gente quando a gente acerta. E Ele compreende as nossas limitações, mas Ele nos impulsiona para o progresso.
Ele nos impulsiona o tempo todo para ser melhores. Ele nos conduz a soluções que possam nos fazer ser melhores, tá? O Espiritismo foi um passo grandioso na religiosidade humana. Os espíritos exercem incessantemente ações sobre o mundo moral e sobre o mundo físico, tá? Pensamentos, emoções atuam sobre a matéria e sobre a natureza. Agora, com o Livro dos Espíritos, podemos conhecer as questões espirituais sem sermos ingênuos e crédulos, né? Sem a gente ficar acreditando naquele deusinho que naquelas mistificações, aquelas coisas exageradas, né? O Allan Kardec, quando ele estava fazendo as pesquisas dele, né? Ele ia para campo mesmo pesquisar de todas as maneiras que ele pudesse. Então ele foi num teatro, lugar cheio de gente, né? E levou um médium com ele para fazer uma experiência. E aí chegou para o médium e falou assim, eu quero saber a influência dos espíritos, vai vendo se tem algum espírito aqui, o que ele pode fazer. Aí o médium falou assim, não, já tem um espírito aqui que já está sabendo que você está fazendo essa experiência e vai te ajudar. Então, perguntou, o que ele está falando? Ele falou assim, tá vendo aquelas duas mulheres lá em cima, lá naqueles camarotes chiques que tinha lá no teatro, né? Falou assim, ele falou que daqui a pouquinho ele vai tirar elas do teatro. E elas estavam prestando atenção. Vai tirar elas do teatro. Aí ele... e elas estavam atentas ao teatro lá, né? Com a mínima intenção de sair. Aí o médium ficou relatando para o Kardec que o espírito subiu, chegou lá nas duas, cochichou alguma coisa no ouvido de uma delas. Não passou um minuto, ela cochichou alguma coisa no ouvido da outra e as duas saíram do teatro. Aí o Allan Kardec falou assim, e o espírito, o que está fazendo? Ele está lá de cima dando um tchauzinho para você. Então, quer dizer, eles influenciam. Eles vêm no ouvido da gente, lá dentro da mente da gente, e nos influenciam positiva ou negativamente. Entendeu? Se você gosta de beber cachaça, você não está nem pensando nisso. Aí chega alguém lá e... Entendeu? Porque a pessoa quer se alimentar daquela energia que você vai emitir com o prazer do álcool. Prazer que você tem do álcool, a energia. Ele não vai beber a cachaça em si, mas ele se alimenta daquela energia que rola ali naquele momento, entendeu? Então, você fala que está bebendo junto com você. Literalmente está bebendo junto com você. Isso é aplicado em todas as situações. Eu estou falando da cachaça, que é um exemplo, né? Mas em tudo de errado que você estiver fazendo, que você, às vezes, não está nem pensando, vem um ali e buzina na sua cabeça, entendeu? Então a gente tem que pensar assim, o que eu quero? O que eu vou fazer? Então a gente tem que ser firme, nós temos que ser donos do nosso ser, entendeu? A gente tem que estar presente em nós, né? E, lógico, saber discernir o que é uma influência positiva e o que é uma influência negativa. Hã? Vai mandando. Muita gente se suicida, né? Com o pensamento, nos conectamos ao mundo espiritual. Então, assim, a influência no mundo moral é maior do que no mundo físico por causa do pensamento, que é através do pensamento que a gente se conecta com o mundo espiritual. E o mundo espiritual se conecta com a gente, entendeu? Esse intercâmbio é principalmente pelo pensamento. Mas os espíritos influenciam no mundo físico também, tá? Eles coordenam as coisas todas do planeta, tá? Tanto os espíritos quanto os senhores, né? Então,
A mediunidade sempre existiu. Isso é uma coisa antiga, desde Pitágoras, que Pitágoras já falava de mediunidade na época dele, entendeu? Então, existe a espiritualidade em todas as religiões. Na evangélica, quando a pessoa fica lá e fala que fala língua, vê não sei o que, é mediunidade. Em todas as religiões existe mediunidade. Na época dos homens lá das cavernas, que tinha uma intuição de uma caça, de uma coisa, é mediunidade. Então, mediunidade sempre existiu em todas as épocas. Allan Kardec veio codificar, explicar de uma forma clara e didática para a gente. Mas a mediunidade sempre existiu, né? Então, no Evangelho, capítulo 1, na introdução, Kardec fala assim, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade, em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios dele, nas escrituras, nas crenças, nos escritos, e é por isso que, ao abrir novos horizontes para o futuro, alcança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Tá? Então, é uma evolução também a codificação. Nós estamos falando de progresso, então sempre existiu, mas agora está codificado, né? O Espiritismo é da humanidade, somos guardiões dessa chama. Então, os espíritas são guardiões desse conhecimento, dessa chama. O Espiritismo é da humanidade, tá? Allan Kardec somente organizou, já existia, e ele popularizou esse conhecimento. A mediunidade, portanto, é um fenômeno natural que o Espiritismo explica, nós já falamos, né? O mundo espiritual é um mundo permanente, tá? Tudo se origina nele. Então, o mundo espiritual, gente, é o mundo principal. Lá é que é o nosso lugar. Aqui é apenas uma passagem. Nós estamos passando uma temporada, passando umas férias aqui, tá? Depois nós vamos voltar para lá. Então, lá é o mundo principal, é lá que tudo acontece, tá? Então, manda a gente para cá, a gente fica aqui um tempo fazendo um curso, como se a gente tivesse vindo aqui fazer um curso, volta para lá. Agora, se precisa fazer outro curso, vai lá e volta para lá. Lá é o mundo principal, lá é a nossa casa, tá? Você está falando quando a gente desencarna, né? Mas acho que quando dorme também, a gente todo dia. Quando a gente dorme, quando a gente dorme, a gente sai do corpo físico, né? Que o corpo é para se descansar, o espírito não. E a gente sai e vai para onde a nossa mente afiniza. Entendeu? Por isso que é importante a oração antes de dormir. Tá? Pelo menos pedir proteção, pedir agradecer pelo dia. Não sei se é uma oração longa, não. Mas se você agradecer a Deus pelo dia, pedir uma boa noite de sono, descanso, seu espírito vai estar num lugar melhor. Agora, se você já dorme pensando coisa ruim, ou vendo um filme violento, você vai sair do corpo e não vai para um lugar muito legal, né? Muita gente passa as noites no umbral, por exemplo, tá? Então, falando em umbral hoje, como é que vocês acham que está o umbral hoje? Está melhorando, deve estar melhorando. Está melhor. Está melhor, né? Sabe por que o umbral está melhor hoje? Está um lugar tranquilo, porque as feras estão todas encarnadas. Entendeu? Todo mundo está tendo a última oportunidade, gente. Está todo mundo encarnado. Então está todo mundo aqui. Entendeu? Então o povo que estava lá muito tempo sem condição de reencarnar, deram um jeitinho e mandou. Então o umbral hoje está maravilha, porque está todo mundo encarnado. Sabe por quê? Tem que acontecer essa última chance, né? Então, assim, a gente está vivendo num mundo que realmente a gente tem que se iluminar e expandir uma energia de amor, tá? E essa energia de amor que a gente expande, a energia não tem fim, ela expande. Então, quando a gente reza e pede luz para o mundo, a gente expande essa energia, e essa energia
ajuda a esses seres difíceis a amenizar um pouquinho. Quanto mais gente fazendo isso, melhor entendeu? Então, é importante. É aquela questão da gotinha de água do beija-flor, né? Fala assim, mas só eu fazer isso vai adiantar? Vai. Faz isso todo dia, na hora que você for rezar. Emana uma energia de amor para o universo, para o nosso planeta. Ajuda, né? Deixa eu ver aqui. Ninguém será... tá. Onde estiver o teu tesouro, aí será seu coração. Você falou de onde quando a gente dorme, né? Por exemplo. Entendeu? Então, onde está a sua mente, é que você está, né? Isso aí foi uma fala de Jesus, né? Ninguém será conduzido a ambiente que não ama, tá? Todos respiramos o ambiente onde nosso coração conduziu, tá? Então, a gente está aqui porque a gente tem afinidade, porque a gente está se sentindo bem aqui, porque a gente quis sair de casa e vir para cá. A gente vem aqui na segunda-feira, por quê? Porque a gente gosta. Se a gente não gostasse, a gente não vinha, né? A gente gosta de vir, tá? Então, o nosso coração quer estar aqui, tá? As fases de desenvolvimento do espírito e do processo educativo. Essas fases são comparadas às fases da vida humana. A criança, o adolescente, o adulto. Entendeu? Então, na evolução também é assim. E hoje em dia, nós aqui do planeta estamos mais ou menos comparados a adolescentes. Tá? Nós estamos na adolescência. Tudo rebelde. Tem uns adolescentes mais tranquilos, mas a maioria é rebelde, né? O processo educativo divino, na colheita, existe a dor, para transformar crianças em adultos da alma, tá? Estamos na construção da nossa identidade espiritual. Então, na adolescência, a gente não está construindo a identidade espiritual, né? A identidade, né? Física. Na espiritualidade, a mesma coisa. Nós estamos construindo a nossa identidade espiritual, tá? Ainda bem distante dos anjos, como eu falei aquela hora, né? Nessa fase do planeta, não existem mais máscaras, tá? Então, assim, todo mundo está tendo a oportunidade de mostrar a cara, de ser o que é, de falar que é terraplanista, né? Falar que o mundo é plano, e ter coragem de postar isso ainda, de falar o que pensa, né? Na maior cara de pau, sabe? Então, assim, todo mundo está mostrando o que é. O momento do planeta é esse. Todo mundo mostrar o que é. Então, e você conhece as pessoas pelos seus frutos, tá? Pelas atitudes, palavras e ações. Então, as atitudes, palavras e ações, elas destroem, matam, traumatizam, excluem, humilham, edificam, confortam, esclarecem, consolam e fazem intrigas. Então a gente tem que escolher o que a gente quer, né? Quais serão os frutos do nosso ser, tá? Então, está tudo à nossa disposição. É como se a vida fosse um grande self-service, tá? A gente pode entrar lá e pôr o que a gente quiser no prato. Entendeu? Mas a gente vai ter que engolir o que a gente colocou. Tá bom? Então, muitas pessoas que estão encarnadas hoje são pessoas que, às vezes, as fakes que estão acontecendo hoje são pessoas que distorcem as coisas. Para quê? Qual que é o prazer que a pessoa tem de saber que está inventando uma coisa e fazer aquilo, né? É maldade. Então, estão encarnados espíritos batedores
Os batedores, não é aqueles espíritos que ficam batendo, não. São os que têm prazer de espancar. Entendeu? Não tem um monte de gente assim? Tem prazer de espancar? E os espíritos perversos estão todos encarnados aí. Esses perversos são da 10ª classe. Tá? Tá tudo encarnado. O umbral tá tranquilo. Quem quiser ir para o umbral, pode ir. Então, assim, tem um telescópio espacial que chama James Webb. Ele atualizou as informações do universo, né? Deus está... Então, assim, vou ler as informações dele aqui, ó. Hoje nós temos no universo 3 trilhões de galáxias. Gente, é coisa demais, né? 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia com 200 bilhões de sóis. Cada galáxia. Nós temos aqui um solzinho, né? Olha aí. Então, Deus está acostumado com transição planetária, né? Então, nós, planetinha, é o único planeta do nosso sistema solar que está passando pela transição de prova de expiação para regeneração, tá? Do nosso sistema solar, é o único. Porque se tivesse mais de um, estava tendo guerra nas estrelas. Então, do nosso sistema solar é o único. Lógico que os outros sóis, os outros 200 bilhões de sóis que tem nas 300 trilhões de galáxias, tem muitos outros planetas passando por essa transição e outras transições também, né? Mas então, assim, Deus e os espíritos superiores estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eles sabem conduzir bem, eles sabem o que esperar da gente, eles sabem como agir, entendeu? Então, tem 8 bilhões de encarnados e uma população de 22 seres, 22 bilhões, viu, gente? Eu esqueci do bilhões ali. 22 bilhões de seres em evolução no planeta hoje, tá? Tem muito espírito, né? Então, muita gente aí. Então, existe uma pleiade de espíritos da primeira e da segunda ordem, aguardando para reencarnar, para dar um impulso nessa transição. Olha aqui, ó. Quem que vem? Paulo de Tarso, João Evangelista, Sócrates, Vitor Hugo, Beethoven, Chopin, Solon, Pitágoras, Péricles e outros. São da pleiade de espíritos puros, da primeira e da segunda ordem. Então, eles estão no banco lá. Eles estão no banco esperando ser chamado para vir. A hora que essa turma... Isso assim, eu citei uns poucos nomes. Tem muitos que são anônimos, né? A hora que essa turma reencarnar, entendeu? Aí vai dar um impulso, né? Então, na Gênesis, no último capítulo da Gênesis, está escrito assim, os Messias do Espiritismo. O capítulo chama Os Messias do Espiritismo. Espírito de todas as ordens da escala evolutiva estarão entre vós, inclusive os puros. Entendeu? Então, inclusive os puros, que são os de primeira ordem. Então, vai estar todo mundo, todos, os perversos da 10ª ordem e os de primeira ordem. Vai estar uma salada completa, entendeu? Que aí o quê? Os mais, vão contrabalançar. E os mais iluminados vão fazer isso que a gente está falando. Trazer a luz, trazer conhecimento. E a própria energia, né? Falou para Joana de Ângeles que vão encarnar 200 espíritos de luz. Dentre eles, o Francisco de Assis. Segundo ele já foi. Francisco de Assis. Segundo ele, foi o Papa Francisco.
É. E eu acho que é questão de ordem do mundo também. Uhum. A maioria das decisões não partem da Europa ou dos Estados Unidos. É. Uhum. Eu acho que o convite disso está nesse caminho, né? Então, continuando aqui, quem faz a transformação de um mundo é quem já tem experiência, entendeu? Quem já viveu em um mundo de regeneração. Então, Jesus disse que só pode conduzir quem sabe, tá? Então, por isso que esses espíritos vão estar aqui tentando conduzir a gente. Novos padrões culturais, morais e religiosos vão ser implementados por quem já vive esses padrões, tá? Então, eles já vivem esses padrões lá no planeta que eles estão e vão vir implementar isso, né? E aí, isso aqui é um desdobramento daquela parábola das virgens, né? Das 10 virgens. Não sabeis a hora, então acenda a tua candeia. Aí, desdobrando o pensamento, brilha a vossa luz, confia e mantém sua provisão de amor, e não desista da bondade. O tolo é quem engana, e não quem é enganado. Tá? É quem bate, e não quem apanha. Quando vier a nova geração, a terra vai florir. Então, e a gente está aqui para contribuir para essa preparação do planeta, né? Esse desejo da gente se iluminar, de ser melhor, de aprender, de fazer algo melhor para as pessoas, de estar ajudando, né? Isso aí faz parte dessa energia. Nós estamos elevando a nossa energia com tudo isso, tá? Eu trouxe para vocês aqui um poema que foi psicografado pelo Chico. Ele é de Adelino Fontoura. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a sofrer para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Lindo, né? É o poema que fala da evolução, do progresso, né? Entendeu? E é isso, gente. Obrigada. Faltam 4 minutos para acabar. Nossa, toda vez eu dou conta no tempo. Então vamos fazer uma prece para a gente terminar? Eu também. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por esse estudo de hoje. Agradecer pela oportunidade de cada dia a gente conseguir ser um pouquinho melhor e compreender um pouco mais a natureza da vida. Aumentar a nossa sensibilidade e a visão do universo, no coração de Deus. Obrigada a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, da assistência espiritual. Obrigada a presença de todos vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em novas faltas. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Amém. Isso aí, gente.